professor e PhD Robert Alexy, um dos mais influentes filósofos do direito alemão contemporâneo, esteve em Goiânia para falar sobre a teoria dos direitos fundamentais, pela qual ficou conhecido no mundo todo. O ponto central dessa teoria é a distinção entre regras e princípios. O novo auditório do Complexo Trabalhista do TRT de Goiás ficou lotado de estudantes, servidores, advogados e magistrados. Todos queriam ver e ouvir um dos maiores pensadores do direito da atualidade. A expectativa era grande para receber o jurista e filósofo alemão Robert Alexy. Afinal, não é todo dia que se pode conhecer pessoalmente o autor de teorias e livros que eles estudam na faculdade e durante a carreira. Que é uma pessoa que a gente estuda tanto e lê tudo que ele escreve, então poder vê-lo pessoalmente é muito enriquecedor. Um dos maiores nomes do direito vivo, contemporâneo, enfim, é uma oportunidade única. Aos 74 anos, o pesquisador e professor demonstrou muita simpatia com o público. Com a ajuda de um intérprete, a palestra foi traduzida do inglês para o português e tratou do tema Teoria dos Direitos Fundamentais, Proporcionalidade e Justiça. Para quem não é da área do direito, parece ser um assunto complicado, mas vamos simplificar. Pensa numa disputa judicial. De um lado, alguém que defende ter o direito à vida privada e à intimidade. Do outro, a parte alega ter direito à liberdade de expressão e de informação. Temos aí dois direitos fundamentais que estão em choque. Há uma colisão de princípios. Mas qual deles deve prevalecer? Como que o juiz deve decidir sobre uma situação como essa? O professor explica. O alemão criou um método de solução para casos difíceis que chegam à justiça, no qual deve predominar o princípio que fere o outro com menor intensidade. Para isso, o pesquisador usa até fórmula matemática. I try in my weight formula que ele buscou ao longo da sua carreira desenvolver uma solução para esse problema da colisão de princípios. Que a fórmula do peso, ela busca identificar alguns elementos que sejam relevantes, que sejam fatores de decisão, da forma mais clara possível. E ele demanda uma atenção maior, porque na literatura que já tinha escrito a respeito disso, ele identificava um caos, uma forma confusa de raciocínio, e o que ele buscou, sobretudo, foi ordenar essas ideias. E ele, então, na fórmula do peso, usa três elementos, que vêm a ser a intensidade da interferência, o peso abstrato de cada um dos princípios e, sobretudo, a confiabilidade dessas pressuposições, dessas assunções. Ele diz ainda que, basicamente, a clareza analítica é o resumo dessa ideia, no sentido de que, para que se possa ter razoabilidade, o primeiro passo é ter clareza analítica. Is the first step condition of rationality. A polêmica do aborto também foi analisada à luz da teoria do pesquisador. A questão envolve conflito entre dois princípios. Ou a mulher perde o direito de escolher sobre o corpo, ou o feto perde o direito à vida. Por meio de uma equação, o jurista chegou à conclusão de que a proibição completa do aborto interfere de forma mais agressiva na vida da mulher e, por isso, o estudo é favorável ao aborto. Na Alemanha, a prática é permitida até a 12ª semana de gestação. O professor também falou sobre direitos sociais, democracia e a importância da racionalidade. Only the decision of the majority counts. Existem democracias que trabalham com puro decisionismo, ou seja, se usa os argumentos somente para chegar à decisão desejada. E ele diz que os argumentos, portanto, não devem ser só de maioria, devem também ter racionalidade. Ou seja, o fato de ser a vontade da maioria nem sempre quer dizer que aquela vontade seja a mais justa. Então há que ter uma atenção com as proteções contra-majoritárias. Inicialmente, a teoria criada pelo professor foi adotada na Alemanha e depois se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, ela também tem sido muito aplicada nas decisões do Poder Judiciário. Essa foi a primeira vez que ele veio ao TRT 18, um momento de muita aprendizagem promovido pela Escola Judicial e pela OAB Goiás.
milhares de estudos, teses, jurisprudências. Supremo Tribunal, nos últimos 20 anos, sempre que tem uma dificuldade grande, recorre ao método de interpretação dele, né? A vinda do Robert Alex para Goiás é um símbolo de que a advocacia e o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás estão atentos aos debates de direitos fundamentais e direitos humanos no país. O professor Robert Alex é um grande pensador. Então eu tenho certeza que ele nos trará elementos aqui para uma reflexão importante nesse momento atual que o Brasil passa por revisões de tantos conceitos, né, na aplicação do direito e na estrutura do Estado.